Boas pessoal, bem-vindos ao vídeo desta semana. Hoje quero-vos apresentar um dos produtos que ajudou a impulsionar o movimento DIY, ou seja, o Do It Yourself. Este movimento que nos últimos anos ajudou a impulsionar bastante coisas como os drones, as impressoras 3D, e esse produto foi o Arduino. Temos aqui um Arduino Uno que já tem uns bons anitos, mas pronto. O que é o Arduino? O Arduino é uma placa de desenvolvimento para aqueles que não têm assim grandes conhecimentos de eletrónica, até às pessoas mais avançadas que simplesmente não queiram estar a desenvolver as suas próprias placas para desenvolver o projeto em questão. Então, ora bem, em que é que consiste o Arduino? O Arduino, como podem ver, é uma placa com um circuito integrado aqui no meio, uns pinos, uma porta USB e um jack. Ou seja, como eu disse anteriormente, é uma placa de desenvolvimento de relativamente baixo custo. Este aqui, por exemplo, é o Arduino Uno original, que é vendido por volta de 20 e tal euros. Assim, depende muito do sítio. Mas pronto, vocês podem arranjar Arduinos mais baratos do que este. Por exemplo, podem arranjar com este formato, que é o formato geral dos Arduinos que vocês podem encontrar, mas vocês têm muito mais formatos. Tem um formato que é o Arduino Mega, que vai aparecer, vou pôr aqui no ecrã porque eu não tenho nenhum. Depois tem outros formatos, como temos aqui um Arduino Nano, que como vocês podem ver é muito mais pequeno, é desenhado para vocês possam pegar numa breadboard e encaixem na breadboard e assim podem prototipar o vosso circuito, interagindo logo com o Arduino sem estar a usar jumpers para ligar à placa, que por vezes pode ser um bocado mais confuso e mais complicado. Temos outro modelo que também é desenhado para encaixar na breadboard, que é o Arduino Pro Mini. Como vocês podem ver, também encaixa na breadboard. Só qual é a diferença do Pro Mini para o Nano? Vocês podem ver, é muito mais pequeno. E porquê que é mais pequeno? Porque não tem a porta USB e não tem o controlador para comunicar com a porta USB. Por isso podem não arranjar a preços inferiores do que o Nano, que dependendo de onde vocês os compram, se forem, por exemplo, ao eBay, rondam por volta de 2 euros, 3 euros este, e podem arranjar uns clones do Arduino Uno, assim, formato normal, por volta dos 3, 4 euros também. Então pronto, já vimos agora os tipos de Arduino que há. Vamos passar então para eu explicar o que é e para que é que serve assim a sério o Arduino. Ora bem, como já tinha dito anteriormente, temos aqui um Arduino Uno que tem uma porta USB, um jack para power e aqui uns conectores em toda a volta. Ora bem, para que é que servem estes conectores? Ora bem, deste lado temos aqui, do 0 ao 13, temos 14 pinos digitais. Ou seja, o que é que eu quero dizer com digitais? Podem ser usados como entrada ou saída, mas apenas com sinais digitais. Ou seja, ou dão 0 volts ou dão 5 volts, que é a voltagem de funcionamento do Arduino. Depois temos aqui mais dois pinos, um é um ground e um é um AR/EF, que vocês não se têm que preocupar por enquanto para que é que isto serve. Virando a placa para o outro lado, temos aqui mais dois headers. Começando pelo primeiro, temos aqui 6 portas analógicas, do 0 ao 5. Ou seja, o que é que eu quero dizer com a analógica desta vez? Quer dizer que dá para ler valores entre 0 e 5 volts, não apenas 0 ou 5, pode ler valores intermédios entre 0 e 5 volts. Também podem ser usados como porta digital para ler e escrever sinais digitais, mas tem um conversor de analógico para digital integrado na linha que vocês podem tomar proveito e assim ler ler voltagens, desde que, claro, estejam contidas na gama de funcionamento do Arduino, senão, claro, vão estragar a placa. E aqui, neste último header, temos algumas portas como VIN, que é a entrada da voltagem, ou seja, este pino está ligado diretamente aqui ao meio do jack de power, ou seja, podem alimentar por aqui ou usando esta porta. A seguir temos dois grounds, temos uma porta de 3 volts que é regulada aqui por um regulador na placa. Temos também uma porta de 5 volts, que também temos um regulador na placa.
para regular para estes 5 volts, que é para alimentar o circuito integrado. E temos uma porta de reset, que, como diz o nome, serve para fazer reset à placa. E pronto, já vimos que temos uns pinos que são digitais. Temos um sistema binário, ou seja, ou é on ou é off, ou seja, ou é 0 ou é 1, ou seja, ou é 0 ou é 5 volts. Depois temos os pinos analógicos, que temos 256 valores possíveis. E porquê 256 valores, vocês podem estar a perguntar. Ora bem, tendo em conta, usando o sistema binário, temos uma base 2. O Arduino contém um conversor de analógico para digital de 8 bits. E quando elevamos 2 elevado a 8, obtemos o valor mágico de 256. E pronto, os valores variam entre 0 e 254. Então, e o que é que eu posso fazer com o Arduino? Então, ora bem, nós nos próximos vídeos vamos abordar mais este assunto, mas eu vou-vos apenas dar aqui uns pequenos exemplos. Ora bem, então o que é que se pode fazer com os pinos digitais? Com os pinos digitais pode-se fazer várias coisas, como ler botões, por exemplo, os botões presentes neste keypad, que apenas fazem o contacto entre 5 volts ou grande, depois depende de como vocês o ligarem. Ou seja, podem usar os pinos digitais para isso. Podem ser usados como um sistema de comunicação, para falar com coisas como este sensor que serve para ler cartões, quando vocês encostam através do sistema de RFID. Outras coisas como para fazer interface com módulos Wi-Fi. Sim, este módulo aqui, assim, muito pequenino, é capaz de fazer interface com uma rede Wi-Fi. Outro exemplo de uma utilidade dos pinos digitais pode ser para controlar uma coisa como esta, que é chamado um relé, que através de uns pinos que estão aqui, que vocês ligando aos pinos digitais conseguem controlar um dispositivo, por exemplo, de corrente alternada, como um candeeiro ou coisas assim do género. Depois isto isola, ou seja, conseguem controlar, por exemplo, 230 volts aqui com apenas um sinal de 5 volts. E temos aqui, por exemplo, outros sensores que podem ser usados, que eu vou dar como exemplo. Por exemplo, temos aqui um módulo de Bluetooth, aqui um leitor de temperatura e umidade. Este aqui ainda está no pacote, mas é um leitor de distância ultrassónico. E temos aqui outras coisas como uns módulos de rádio de 433 MHz. Portanto, vocês podem ver, podem fazer interface com muitas coisas e claro que estava-me a esquecer a mais simples. É mesmo, por exemplo, ligar e desligar um LED, que pode ser feito diretamente através do pino, que só convém que usem uma resistência para limitar um bocado a corrente. Mas, basicamente, estas são as utilidades. Com os pinos analógicos, podem fazer, por exemplo, um divisor de tensão, que vamos ver mais à frente também, usando apenas resistências para verem qual é o nível da bateria. Podem usar para ler um potenciômetro, para ler mais ou menos a posição, para ler temperatura com sensores analógicos. Dá para fazer muita coisa. Coisas que nós vamos ver nos próximos vídeos. Por isso, se estão interessados em aprender mais assim, sobre eletrónica, não se esqueçam de subscrever ao canal. Se gostaram do vídeo, não se esqueçam de dar um like. E, para já é tudo. Vemo-nos no próximo vídeo.